Ok. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas, meus queridos e amados irmãos. Boa noite para você. Shalom, paz na medida do possível, nesse momento tão intenso, não é? Da política e do judiciário do nosso país que estamos vivendo. Mas, já que estamos vivendo, acompanhando e assistindo os trabalhos de justiça do Supremo Tribunal Federal, eu aproveitei esse ensejo para retomar o tema sobre julgar. Julgar. Saraf, ou akrino, julgar, em hebraico, no grego. Mas, dessa vez, a visão, a maneira de entender o julgamento é diferente. Agora, o Senhor me inspirou pelo teu Espírito, o Kodesh, a uma particularidade que acontece muito na sociedade, principalmente no meio da igreja. Da igreja do Senhor. Eu quero falar com você nessa noite, às 22 horas. Espero que você esteja acordado e acompanhe comigo. Prometo não demorar, tá bom? Porque sei que amanhã cedo você tem que trabalhar. Mas tenho certeza que você vai receber uma pérola, uma máxima das Escrituras que pode mudar a sua vida, a sua visão, pode mudar a sua situação, o seu casamento, pode melhorar, pode curar você, ou a sua esposa, ou seus filhos, curar a família. Falar sobre julgar. Julgamento reverso. Você já ouviu falar sobre isso? Julgamento reverso? Você já ouviu falar sobre teologia, não já? E já ouviu falar sobre teologia reversa? É o contrário. É uma teologia que ela é na contramão do foco, do intuito. A teologia fala sobre Deus, fé, espiritualidade. A teologia reversa vem para desconstruir tudo isso. Portanto, julgamento reverso, não é? Olha só. Hoje vamos falar sobre o julgamento reverso. Sabe o que é isso? É bem diferente daquele julgamento onde você tem o direito e a obrigação de julgar, ou seja, de chamar para fazer uma acariação, uma investigação, apurar os fatos, ouvir os dois lados, né? Inocentar ou responsabilizar alguém. É diferente daquele julgar onde o seu líder tem a imunidade, tem a redoma de proteção, onde ele pode fazer o que quer, falar o que quer, e ele nunca é apontado, ele nunca é julgado, mesmo todo mundo sabendo das tramóias, dos crimes, das imoralidades, das corrupções, das mentiras, dos enganos que ele faz, né? Porque sustenta um cargo, ok? Enganando as pessoas, seja missionário, seja pastor, né? Enganando as pessoas, explorando a sua fé e contribuição com a instituição filantrópica chamada igreja, ou seja, o CNPJ. Agora, esse julgamento que eu vou trazer essa noite, ele é um pouco mais profundo. O julgamento que julga o seu líder, você já assistiu nas lives. Está aqui no Facebook e também está no canal Reflexões da Alma do YouTube. Muito bom, muito bom. Agora, o julgamento reverso é quando você julga
sem querer, às vezes por força do hábito, por tradição, não é? Ali da igreja, não é? Alguém que foi isso, fez aquilo, quando estava lá no tal mundo do pecado, no mundão fora da tal igreja. Mas como assim eu julgo uma pessoa sem querer, ou por instinto mesmo, ou por vício de uma doutrina perversa? Quando, toda vez que você que é esposa, ou marido, ou pai, ou mãe, ou pastor, vai dar um testemunho lá na frente de outra pessoa e joga no ventilador, expõe os erros, os pecados, os deslizes daquela pessoa para a igreja inteira. Você não entendeu ainda? Hoje, às 22h30, eu vou estar aqui para falar sobre isso. Deixa eu explicar para você. Se coloque no lugar de alguém que teve uma vida fora dos padrões, dos princípios e valores. Se coloca no lugar daquele marido que traiu a sua esposa, que andava nos vícios, no jogo, que andava nas drogas, que batia na mulher e nos filhos. Se colocou no lugar? Agora, esse marido, ele é alcançado pela graça. Ele toma uma atitude, ele resolve, ele quer mudar, ele não quer mais ser assim. Né? Ele percebeu que não vale a pena, que é autodestrutivo e que destrói também a família, a mulher, os filhos, a casa, seu nome, sua reputação na rua, na vizinhança, na família e na sociedade. Então a ficha cai e ele entende que aquela mulher precisa ser amada, precisa ser honrada, e os seus filhos também. Então ele abandona essa vida, não é? E começa a frequentar a igreja com ela. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia, que testemunho, não é? Só que tem um porém nisso tudo, depois desse processo. Não bebe mais, não fuma, não usa droga, não trai, não se prostitui, não gasta dinheiro com vícios, com bebidas, com cigarro, com jogos, não passa a noite na esbórnia da rua, não chega mais bêbado, fedido, não bate na mulher e nos filhos. Então virou uma bênção, o marido que toda mulher pediu para Deus. Ele está feliz agora, está com saúde. Mas, me diz uma coisa, se isso já passou, presta bem atenção. O livro de Lamentações 3, 20 a 21, vai nos dizer assim em hebraico. Zoasif el libi, alken ohil, Hasedei Adonai, ki lo tamenu, ki lo kalu, ha-kamaiv, ou ha-kamaiv. Ou seja, olha só isso daqui. Lembra-te de minha miséria e de minha angústia. Abismo e fel, abismo e fel. Eu me lembro. Nas Lamentações de Jeremias ele diz, eu me lembro. Sempre me lembro. Transido dentro de mim. Eis o que recordarei ao meu coração, ao centro das minhas emoções, dos meus pensamentos, a minha psique,
a minha cabeça. E porque eu espero os favores de Deus, os favores de Adonai do Senhor, não terminaram. Suas compaixões não se esgotaram. Elas se renovam a todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. O autor de Lamentações está dizendo que dentro dele transita ainda algumas lembranças, alguns pensamentos do seu estado miserável, do seu estado de dor, do seu estado de trauma, do seu estado de arrependimento, de imagens, como se fosse um filme passando na sua cabeça, das palavras que ele viveu de ruim do seu passado. Mas ele ainda tem esperança, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque as suas misericórdias não têm fim, não é? E se renovam a cada manhã. Agora, eu faço uma pergunta para você. Irmã, vigia, você que é esposa, que está na igreja com o seu marido. Você que está com a sua esposa na igreja, vigia, irmão. Você que é pai, que é mãe do seu filho, vigia. Como a pessoa pode ter esperança? Como a pessoa pode ter um renovo de mente? Como que a pessoa pode viver o renovo de Deus, as misericórdias de Deus a cada manhã? Se toda vez que você pega o microfone para dar um testemunho, ou está numa roda de amigo, numa roda de crente, numa roda de irmão, ou numa sociedade, toda vez você vai bater o martelo, você quer dar um testemunho, isso não é um testemunho, isso é um testemunho, isso é um monstro testemunho, é um monstremunho, isso é uma desgraça de testemunho, e você está toda vez julgando, expondo o seu marido. Aí eu venho que dar um testemunho, que meu marido me abandonou, porque meu marido tinha uma outra mulher, que o meu marido andava na prostituição, porque o meu marido isso, aquilo outro. Todo mundo está vendo e ouvindo você rebaixar, você humilhar aquele que se esforçou para sair do estado deplorável em que estava. É sobre isso, o julgamento reverso, que eu quero falar com você nessa noite, família, e que pode curar você, pode transformar você, fazer você mudar de hábito, né? Melhorar as suas palavras, salvar o seu marido, salvar o seu casamento, salvar a sua vida. Porque não é você que está lá no banco, ouvindo falar dos seus erros, dos seus pecados, do que aconteceu quando você estava no mundo. Será que você perdoou mesmo o seu marido, o seu filho, a sua esposa? Ou parece que a cada momento que surge uma oportunidade, é um oportunismo, uma oportunidade para você, de forma eufemística, de forma poética, bem disfarçadinha, você ir dar aquela lapada, aquela vingancinha. Perdoei, mas tem que descontar, lavar a alma. Quero glorificar a Deus que o meu filho, antes, vivia sujo, nos terrenos baldios, na cidade, na Cracolândia, fedido, fedendo isso, fedendo aquilo, usuário disso, daquilo, roubava. Você já parou para pensar, se colocou no lugar do seu filho que está na igreja ouvindo isso, e as pessoas ouvindo e vendo o seu filho lá, e você, mãe, falando isso? Será que faz bem para a pessoa que agora está em Cristo, na igreja, levando uma vida boa? Nós vamos falar muito mais coisas sobre essa live. Eu peço para você não perder essa live de hoje às 22h30. E aí, os 3 crivos de Sócrates. Você já ouviu falar os 3 crivos de Sócrates? Bondade, verdade, bondade e utilidade. É um diálogo, uma parábola que tem aí entre ele e um jovem que vem falar de outra pessoa, né? Você precisa ter o discernimento, a sabedoria para poder
edificar, ajudar, amar, regar cada vez mais o amor, a união na família. E não expor quem foi o seu marido, quem você foi, quem foi seu filho para a igreja. Se tem gente que mais condena e critica o outro, é crente dentro de igreja. Os problemas da sua casa só diz respeito a você. Agora, é claro que é diferente, como no 1 Coríntios 5, quando o rapaz estava fazendo uma desgraça na casa com a madrasta dele e tal, abusando dela, a igreja não falava nada. Aí é outra história. Não houve mudança, não houve atendimento, aconselhamento, a exortação, a demonstração, não é? Aconselhamento, tem que saber. Agora, e quando a pessoa se esforça e muda, aí você vem toda vez e joga na cara da pessoa o que ela foi, o que ela fez para todo mundo. Você acha que isso está certo? Isso é testemunho para glorificar a Deus? Ou é uma oportunidade, é uma brecha para o mal entrar, derrubar o seu companheiro, você perder o seu companheiro, perder o seu filho, perder a sua companheira de vez? Que tal dar um testemunho de novidade de vida? Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Presta atenção nisso aqui que eu vou ler para você. Os 3 crivos de Sócrates. Um discípulo chegou a Sócrates, o mestre, o grande filósofo, dizendo que tinha algo, não é? Algo a contar sobre um amigo. Sócrates, antes de ouvir, pediu que ele passasse a informação por 3 crivos, ou seja, 3 peneiras. O primeiro crivo, o crivo da verdade. Pergunta a Sócrates: você tem certeza de que o que vai me contar é absolutamente verdadeiro? Se não sabe, com certeza, não passa no primeiro crivo, no primeiro filtro. O segundo crivo, o da bondade. Pergunta a Sócrates: o que vai dizer é algo bom, é edificante sobre o seu amigo? Se for algo negativo, ruim, não passa no segundo filtro, no segundo crivo. Terceiro, o crivo da utilidade. Pergunta a Sócrates: o que você vai contar será útil para mim? Se não for útil, não passa no terceiro filtro. Conclusão de Sócrates: se o que você vai me contar não é verdadeiro, não é bom, não é útil, então é melhor não dizer absolutamente nada. Ah, mas eu tenho que contar para a igreja entender como que Jesus é poderoso. Irmã, vamos falar sobre isso. Irmão, Isaías capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas. E nem volteis atrás das coisas do passado, antepassado. Eu, o Senhor, já apaguei. Se Deus ensina a gente o real valor do perdão e não ressuscitar o velho homem, porque é que toda vez que você vai dar testemunho da sua vida, de uma transformação, de um milagre, você tem que expor o seu companheiro ou a sua companheira, ou o seu filho ou a sua filha. Sabia que você está dando brecha para o mal entrar na mente, no coração, nos pensamentos, para tirá-lo da presença de Deus? Por que não passar a observar o hoje, o atual, ou a partir do momento em que ele parou com as coisas erradas e testemunhar só bênção, só novidade de vida? Daqui a pouco, às 22h30, espero você aqui no Facebook para a gente tratar sobre isso. O julgamento é reverso. Como que a gente vai renovar a nossa mente? Como que a gente vai desenvolver esperança? Se o seu companheiro, a sua companheira, o seu pai ou a sua mãe, a sua namorada, o seu namorado, a sua noiva, o seu noivo,
o seu marido ou a sua esposa, o seu familiar, ficou preso lá naquele fulano do passado, que estava lá no mundo, aprontando. Como que você vai renovar a sua mente? Como que você vai desenvolver, fazer a manutenção, né? Regar a esperança? Se todo momento que você tenta sair do buraco, do poço, do fundo do poço, se todo momento que você tenta sair de debaixo da água, vem alguém e empurra você para baixo. Hoje à noite, às 22 horas, às 22h30, eu aguardo você aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Até mais tarde.